Olá, já parou para pensar como é que uma ideia, uma simples ideia, vira uma lei que todo mundo tem que seguir? Qual é esse caminho, hein? Quem é que pode de fato criar as regras do jogo no nosso país? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo no Manual do Poder do Brasil, ou seja, no processo legislativo. E para guiar a gente nessa jornada, vamos usar um material de primeira, o caderno de estudos do projeto ENAC Turbo, que foi todo elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa. É uma fonte super confiável para a gente entender cada detalhe. A pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é exatamente essa. Como é que uma proposta, que pode vir de uma necessidade da sociedade ou de uma visão de governo, sai do papel e se transforma numa regra com força para mudar a vida de milhões de brasileiros? Vamos descobrir. Ok, vamos lá. Todo grande projeto começa com um primeiro passo, certo? No universo das leis, esse passo tem um nome: iniciativa. E não é só ter uma boa ideia, não. É o ato formal, o gatilho oficial que bota toda a máquina do legislativo para funcionar. Vamos ver quem tem a chave para dar essa partida. Falando de um jeito mais técnico, o processo legislativo é esse conjunto de regras e de etapas que a própria Constituição define. E isso é tão importante, mas tão importante, que o professor Lessa destaca que funciona como um princípio constitucional extensível. O que isso quer dizer? Que estados e municípios são obrigados a seguir um modelo parecido, por simetria. Então, beleza. Quem é que tem a chave para ligar essa máquina? A Constituição divide os responsáveis em dois grandes grupos. A gente tem a iniciativa parlamentar, que, como o nome diz, vem dos próprios deputados e senadores. E tem a extraparlamentar, que pode vir do presidente da República, de alguns órgãos do judiciário e, até mesmo dos cidadãos, por meio da iniciativa popular. E olha, aqui é para ligar o alerta máximo, viu? Porque esse é um ponto que, nossa, é crucial. Imagina só, a pessoa ou o órgão errado vai lá e propõe uma lei sobre um assunto que não é da sua conta. Sabe o que acontece? Nasce um problema seríssimo, que o direito chama de vício de iniciativa. E o resultado disso? A lei já nasce morta, completamente inconstitucional. Não adianta nada ter sido aprovada por todo mundo, não importa. Se começou errado, já era. Todo o resto é invalidado. Certo. Agora que a gente já sabe como o processo começa, precisamos entender que nem toda lei é igual. Pensa que é tipo uma caixa de ferramentas, sabe? Para cada tipo de problema, existe uma ferramenta específica, uma espécie normativa, com suas próprias regras e seus próprios objetivos. Agora, o legal dessa tabela é que ela funciona como uma chave mestra para entender o processo todo. Dá uma olhada nas diferenças, são cruciais. O quórum de votação, o número de turnos, quem pode propor e, claro, o tipo de assunto que cada uma pode tratar. Essa tabela basicamente resume toda a lógica do poder de legislar. Vamos dar um zoom num detalhe que é vital: a diferença entre maioria simples e maioria absoluta. Para uma lei ordinária é mais fácil, basta a maioria dos parlamentares que estão ali presentes na sessão. Agora, para uma lei complementar, que lida com assuntos mais delicados, a coisa aperta. É preciso o voto da maioria de todos os membros da casa, não importa se estão presentes ou não. O sarrafo, como se vê, é bem mais alto. E aqui a gente vê um contraste fascinante. De um lado, o processo normal do Congresso, que é mais lento, deliberativo, passa pelas duas casas, e do outro lado, a ferramenta mais poderosa do presidente da República, a medida provisória. Ela não espera votação nenhuma, ela já nasce com força de lei para casos de relevância e urgência. Só que tem um prazo de validade curto, o que força o Congresso a se mexer. Chegamos num momento de alta tensão no jogo político. O Congresso aprova uma lei, mas o presidente da República não concorda. É nessa hora que ele pode usar o freio presidencial, o famoso poder de veto. É um dos mecanismos mais importantes do nosso sistema de freios e contrapesos. E esse caminho do veto é cheio de prazos e de regras bem definidas. Depois da aprovação no Congresso, o presidente tem 15 dias úteis para decidir se veta ou não. Se ele veta, o Congresso é comunicado rapidinho e tem 30 dias para decidir se mantém o veto ou se derruba. E para derrubar, olha, não é fácil. Precisa da maioria absoluta, tanto dos deputados quanto dos senadores, votando numa sessão conjunta. E um ponto importantíssimo, o veto não pode ser por qualquer motivo, não. A Constituição exige uma justificativa formal. Basicamente, existem dois tipos: o veto jurídico, quando se diz que a lei fere a Constituição, e o veto político, quando o argumento é que a lei, mesmo sendo constitucional, vai contra o interesse público. Agora, se liga nessa. Essa é uma daquelas pegadinhas de concurso que, olha, despencam. O professor Lessa sempre bate nessa tecla. Pensa assim,
O presidente não é um editor de texto, tá? Ele não pode sair picotando a lei, tipo, vetando uma palavrinha aqui e outra ali, só para mudar o sentido do que foi aprovado. Não, não. O veto, mesmo que parcial, tem que pegar a unidade inteira. É o artigo todo, o inciso todo, o parágrafo inteiro. Entendeu a lógica? Bom, até agora a gente falou de criar e de barrar leis comuns. Mas, e quando o objetivo é mexer na regra mais importante de todas? Como é que se altera a própria Constituição da República? Aí, meu amigo, o processo é muito mais rígido. É bem solene. E esse gráfico mostra isso de um jeito brilhante. Olha só o nível de dificuldade. Repara na escalada. Para uma lei ordinária, maioria simples. Para uma complementar, maioria absoluta. Mas, para uma emenda constitucional, o requisito de consenso é muito maior. 3/5 de todos os deputados e senadores. E não é uma votação só não, são 2 turnos em cada casa. Mais um alerta crucial para quem estuda para concurso. Lembra que a gente falou da iniciativa popular para leis comuns? Pois é, para emendas à Constituição Federal, isso não existe. O grupo de quem pode propor uma mudança na Constituição é fechado, é restrito e não inclui a iniciativa popular. É uma lista taxativa, como a gente diz no direito. E tem mais. A Constituição tem um núcleo sagrado que não pode ser mudado nem por emenda. São as famosíssimas cláusulas pétreas. Elas protegem a essência da nossa república, sabe? Coisas como a federação, o nosso sistema de votação, a separação de poderes e os direitos fundamentais. Basicamente, são a alma da Constituição, intocáveis. A Constituição também tem um mecanismo de autodefesa para tempos de crise. É como se ela dissesse, olha, não mexam em mim quando a casa está instável. Por isso, é terminantemente proibido aprovar qualquer emenda constitucional durante períodos de anormalidade como uma intervenção federal, um estado de defesa ou um estado de sítio. E para fechar todo o nosso raciocínio, um alerta final, mas muito poderoso, que vem direto do Supremo Tribunal Federal. Se um projeto de lei começou do jeito errado, com aquele vício de iniciativa que a gente falou, a sanção do presidente lá no final não conserta o erro. A inconstitucionalidade continua lá. O processo tem que ser certinho, do começo ao fim. E para terminar, fica aqui uma provocação para a gente refletir. Nós vimos as regras super rígidas para mudar o texto da Constituição. Mas e quando a interpretação dos tribunais, o que chamam de mutação constitucional, acaba alterando o significado dessas mesmas regras sem mudar uma vírgula do texto? Isso faz a gente se perguntar, o que é de fato permanente numa Constituição que está sempre viva? Uma questão fundamental para o direito dos nossos dias.